Oi, meninada bonita do quarto ano! Como é que vocês estão? Animados com o nosso tema do mês de outubro, produção e circulação de mercadorias no cotidiano? Eu estou muito animada, estou aprendendo muita coisa legal para trazer e compartilhar aqui com vocês. Na última aula, vocês viram como dá o maior trabalho transformar matéria-prima em produto. Até o café, que não passa por tantas transformações assim, ainda passa por muitas etapas de produção, não é verdade? Ah, e essa palavrinha transformação, ela vai estar muito presente na nossa aula hoje. E para a gente continuar compreendendo, refletindo, conversando sobre esse tema, na aula de hoje, nós aprenderemos em ciência sobre as transformações da matéria-prima. Em literatura e linguagem, vamos aprimorar a leitura e compreensão dos textos e em matemática aprenderemos o que é a simetria. Viram só? Temos muita coisa programada para hoje. Então, prepara aí, pega caderno, lápis e borracha e a nossa aula já vai começar. Pessoal, hoje a nossa aula vai começar do jeito que eu mais gosto, com contação de história. Sim, e o livro que nós vamos ouvir a história dele hoje é O Jornal, de Patrícia Auerbach. Olhem só, que lindo esse livro. Pessoal, esse livro ele é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a usar aqui nas nossas aulas. Esse aqui é o livro Imagem. Sim, é um livro que conta uma história através da imagem. E com as expressões do personagem, as imagens que vão passando, a gente vai construindo a história. E aí você talvez esteja se perguntando assim, professora, mas o livro não tem texto verbal, não tem escrita? A gente também pode usar aquelas estratégias que a professora Renata ensinou? E eu respondo. Sim, você pode usar todas as estratégias que a professora Renata ensinou para poder compreender melhor o que o livro está nos contando. Por exemplo, vamos observar aqui a contracapa do livro? Aqui na capa a gente tem o título, tem algumas imagens, a gente já vai levantando nossos conhecimentos prévios acerca do que é jornal. Por exemplo, você conhece jornal? Já teve a oportunidade de pegar um jornal, sentir a textura, o cheiro que ele tem? Pois é. Então vamos ver aqui na contracapa o que está dizendo. Por que meu pai não larga o jornal? O que ele tem de tão especial? Acho que encontrei a resposta. Aí a gente já vai fazendo as conexões, já vai visualizando o que pode vir a acontecer e se pergunta, o que será que vem agora? Já falou sobre o pai do menino. E, gente, a leitura desse livro vai ser uma leitura criativa, feita pela professora Viviane, lá da Escola Municipal Emílio Ribas. Um beijo, professora Viviane, e para o pessoal da Escola Emílio Ribas. Ela vai fazer para nós a leitura criativa, fica ligadinho aí e depois eu explico para vocês o que é isso, tá? Então, fica ligadinho que a história vai começar. Leitura criativa do livro O Jornal, de Patrícia Auerbach. O que papai vê de tão intrigante neste querido jornal? Vamos ver? Que tal? Bem, analisando, não parece nada anormal. Mas posso até pensar em várias coisas para fazer com esse jornal, coisa sensacional. Mas para isso, vou precisar de inspiração, de bastante inspiração mental. E que tal usar um pouco de imaginação? Imaginação nunca é demais e não me fará mal. Mas não vem nada na ideia, parece um sinal. E se debaixo da barraca vier algo legal? Já sei, recebi um sinal.
E se as histórias que brotassem mesmo do jornal? Usasse ele para surfar ondas altas, surfar radical. Ou poderia até remar em busca de tesouros perdidos e esquecidos no litoral. Poderia encontrar uma ilha perdida no meio do mar central. Também poderia descobrir nela, descobrir uma pista de um mapa do tesouro, afinal. E se eu fosse navegar como um pirata, tapa-olho, espada oficial de pirata? Ou poder ver a sombra de uma tartaruga nas águas do mar, ou mesmo uma baleia narval? E se a espada fosse mesmo de um cavaleiro medieval, corajoso? E se ele nesse cavalo esguio, marchando, corajoso, todo monumental, fosse salvar uma princesa perdida num castelo de um reino distante, um castelo todo magistral? Ou mesmo eu poderia fazer dele um tapete para voar rápido pelas nuvens na horizontal. Quem sabe eu poderia fazer dele um avião a jato para ser ainda mais radical, rápido. Ou poderia também ir e vir pelo mundo, conhecendo todo o país que eu quisesse, todos os países, todo o país continental. Ou poderia mesmo até usar esse avião para algo importante, algo presidencial. Quem sabe esse avião fosse assim mais moderno, algo aeroespacial. Seria legal. Ou poderia também seguir qualquer missão importante. Uma missão assim presencial mesmo. Mas tenho que aterrissar rapidinho, antes que meu pai sinta falta desse tão querido jornal. E aí, pessoal? Gostaram? Conseguiram embarcar com o personagem nessa aventura? Pessoal, a leitura criativa é isso que a professora Viviane fez para nós. Você vai observando as imagens e vai criando uma história de acordo com o que vier na sua mente. E o mais legal é que como cada um tem um pensamento, cada um tem uma mente, cada um cria a história de um jeito, a sua maneira. E isso faz surgir muitas histórias, cada uma mais interessante que a outra. Eu tenho certeza que você, contando essa história, já imaginaria outras coisas diferentes do que a professora Viviane imaginou. E isso é maravilhoso. Gente, leitura criativa é muito comum. Eu, quando era uma criança bem pequena, minha mãe dizia que eu pegava gibis, folheava os gibis e ia contando história, ia falando, inventando história. Eu ainda não sabia ler naquela época, mas eu já fazia essa leitura criativa. Todos nós, quando somos bem pequenos, passamos por essa fase. E é maravilhoso, porque isso ajuda a estimular a nossa oralidade, ajuda a estimular a nossa criatividade. É muito legal. E pensando nessa história que a gente viu do jornal, inspirado nesse livro, eu tenho uma proposta para vocês, ok? Vamos à proposta? Vocês vão produzir uma tirinha. A gente já estudou a tirinha aqui nas nossas aulas, lembram? É como uma história em quadrinhos, mas com no máximo 3 ou 4 quadrinhos. Só que aqui você não pode esquecer as ilustrações, é claro, com muito capricho e zelo, e o texto verbal. Aqui eu quero que vocês escrevam diálogos, ok? Para vocês poderem praticar a escrita. E tem algumas outras coisas que vocês precisam prestar atenção na hora que estiver produzindo essa tirinha. Vejam só. Os balões. Você precisa usar balões específicos. Por exemplo, o primeiro quadrinho tem um balão de fala comum, um diálogo comum. O segundo quadrinho tem um balão que a gente usa para expressar grito, susto, né, uma voz mais alta. O terceiro quadrinho
ele já traz aqui um balão de pensamento, que é essa nuvenzinha, então o personagem está só pensando, ele não está verbalizando. E aqui nós temos esse outro que é de cochicho, falando bem baixinho. São muito importantes para o leitor poder entrar na história. Tem mais coisa. Passagem do tempo. Entre um quadrinho e outro tem essa lacuna que os separa. Isso porque de um quadrinho ao outro está passando um tempo. Então fica de olho no período de tempo que o seu quadrinho está passando, ok? Porque o cenário pode mudar, às vezes mudou o seu cenário de diálogo, então tem que prestar atenção em tudo isso. Outro recurso que você pode usar para enriquecer, as onomatopeias. Lembra desse nome grandão? Então, são as escritas que são usadas para representar os sons. Sim, olha, nojo, raiva. Ai, dor, nhac, 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 tá comendo, mastigando, buá, buá, o choro, af. Então, usa as onomatopeias para tornar a sua tirinha ainda mais interessante. Pessoal, e vocês viram aí que com um único objeto, esse personagem do livro embarcou em um monte de aventuras, usando somente o jornal. E o jornal, esse objeto, ele é impresso no papel. Vocês sabem como é que o papel é feito? Vocês sabem qual é a matéria-prima de onde vem o papel? Conhece o processo de produção? Não? Então, vamos aprender juntos com o pessoal do Manual do Mundo? De olho no vídeo! Você já parou para pensar quantas folhas de papel dá para fazer com uma árvore? Pois hoje no Manual do Mundo é isso que a gente vai ver. Você vai aprender como é feito papel. Bora ver! A gente vai visitar a fábrica da Suzano, em Limeira, no interior de São Paulo. Aqui, todo o papel vem do eucalipto, é uma árvore australiana que se deu super bem no Brasil. Ela tem uma fibra muito boa para fazer papel e a árvore cresce em 6 anos. É importante lembrar que o papel não é feito de madeira que vem de uma floresta natural, é uma plantação, como se fosse uma plantação de cana ou uma plantação de feijão. O eucalipto chega aqui na fábrica nessas toras de 3 metros e 60 centímetros. Eles passam por uma máquina que vai medir o tamanho, o peso de cada tora. Depois ela vai ser lavada para tirar qualquer areia, qualquer impureza que tenha. Passa até por um detector de metais para ver se ninguém esqueceu um prego, um machado no meio da tora. Aí ela vai ser picada e transformada em cavacos bem pequenininhos. A máquina que pica madeira tem um disco com 15 facas. Você deve imaginar que não é uma coisa muito silenciosa e que faz uma bela sujeira. Então fica tudo muito bem fechado, mas o barulho a gente consegue ouvir. O motor que moe a madeira tem a potência de 1.500 cavalos. É o equivalente a mais ou menos uns 20 carros. Aqueles troncos que a gente viu já se transformaram nisso aqui, ó. Um cavaco pequenininho. Aqui ele já passou por uma peneira e o que sobra do cavaco, que não tiver no tamanho adequado, a gente tá vendo sair por ali. A madeira é formada basicamente por 3 coisas: fibras de celulose, lignina e extrativos. Para fazer papel, a fábrica só precisa da celulose. Então a missão a partir de agora é separar a lignina e os extrativos da celulose. A gente está vendo aqui 2 torres, são 2 vasos. O primeiro vaso chama vaso de impregnação. A madeira entra lá e ela é misturada com um produto químico que eles chamam aqui de licor branco. É esse produto químico que vai ajudar a celulose a se separar da lignina. Quando a madeira estiver bem cheia do licor branco, ela vai descer lá para o fundo desse vaso e vai ser bombeada para o topo do outro. O outro funciona como se fosse uma panela de pressão, ele chama vaso de digestão e ali a madeira vai cozinhar junto com o licor branco. O produto final vai ser uma mistureba toda que vai para esse terceiro tanque, esse azul, que chama blow tank. Ali existe menos pressão, então a celulose vai expandir e vai se separar do licor branco e da lignina. A celulose que sobra nesse processo precisa de um tratamento químico para ficar branca. Isso é feito com oxigênio e com um gás que se chama dióxido de cloro.
Como o dióxido de cloro é um gás muito tóxico, a gente tem que andar o tempo inteiro com essa máscara aqui, ela chama máscara de fuga. Ela é usada caso tiver algum vazamento do gás, para a gente poder colocar a máscara e dar tempo de sair da fábrica sem ser intoxicado. Aqui a gente já consegue ver a celulose branquinha, ela tem 80% de umidade e esse já é o principal insumo, é a matéria-prima para fazer papel. Daqui ela vai ser transportada para um armazenamento, vai ficar naquele silo que a gente está vendo lá atrás, para ser usada na fábrica de papel. Uma parte da celulose que é fabricada aqui não vira papel. Ela é prensada, seca e depois se transforma nessas folhas que você está vendo aí. A textura dela parece aquelas caixas de ovo que a gente compra no supermercado. Aldo, para que vai servir essa celulose? No que ela vai ser usada? Nós tiramos essa celulose na forma de fardos, ela vai para outros fabricantes de papel que não têm a produção de celulose na sua planta. Então eles vão desagregar essa celulose, vão fazer o tratamento nas fibras de celulose e acrescentar os químicos para a produção de outros papéis. Finalmente a gente chegou na fábrica de papel e o Rodrigo vai explicar um pouco do tratamento que é feito na celulose antes dela entrar na máquina de papel. Uma etapa preliminar que temos da produção do papel nós chamamos de preparo de massa. Aqui nós tratamos a fibra para que o papel tenha as características finais adequadas à aplicação dele e nós também aqui adicionamos alguns aditivos, além da própria pasta, da polpa de celulose. Nós aplicamos amido, matizantes para corrigir a alvura do papel, carbonato de cálcio também, é tudo feito aqui na etapa de preparo de massa. Essa massa vai para uma máquina de fazer papel. A função dela é basicamente tirar a água da celulose. A primeira etapa é por gravidade, fazendo a água cair. Depois um vácuo puxa a água que sobrou. O papel depois disso vai para uma prensa e o que ainda tem de água sai quando o papel passa em uns cilindros quentes. A próxima etapa é colocar um pouco de amido no papel. O amido serve para dar acabamento, e aí o papel fica mais liso, diminui a absorção de água e a tinta das impressoras pega melhor. Por último, uma prensa ajuda a secar mais um pouco e alisar o papel. E tudo isso passa por um controle de qualidade, para ver a lisura, a umidade, gramatura e tudo mais. Então o papel é colocado numa bobina, que eles chamam aqui de rolo jumbo. Esse rolo tem 21 toneladas e leva 56 quilômetros de papel. Daria tranquilamente para ir até a estratosfera e voltar. Dessa bobina gigante, o papel é cortado e passado por uns rolos menores. Esse papel vai para uma outra máquina que vai desenrolando tudo e cortando, até chegar na nossa conhecidíssima folha de sulfite. O nome certo, na verdade, não é mais sulfite, é cut size. A máquina faz pilhas de 500 folhas que depois vão ser embaladas naquele pacotinho que você costuma comprar na papelaria. Finalmente, para você que ficou curioso, uma árvore de eucalipto rende 50 pacotes desse aqui, ou 25 mil folhas de papel. Mais vídeos que te mostram coisas que você sempre quis saber, como esse vídeo aqui, você vê no Manual do Mundo. E aí, pessoal? Viram só o trabalhão que dá transformar o tronco do pinheiro em papel? É muito trabalho, é um processo demorado, envolve muita gente. Ou seja, não vale desperdício, né, galera? Vamos cuidar de cada folhinha aí, esse material a gente usa muito para estudar, mas não vale desperdiçar. Na aula passada, vocês aprenderam sobre os 3 setores, se lembram? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Hoje nós vamos focar no setor secundário, que é a indústria e a indústria de transformação. Vamos observar mais de perto como foram os processos de transformação dessa matéria-prima do pinheiro em papel? Vejam só. Primeiro, o tronco, ele passou por uma transformação física. Ele foi lavado, ele foi triturado até se tornar esses pequenos cavaquinhos de madeira, tá vendo? Aqui a gente diz que ocorreu uma transformação física porque não houve alteração de propriedades.
Ou seja, a madeira ainda tem a mesma cor, ainda tem a mesma textura, ainda tem a mesma temperatura, o mesmo cheiro. Depois de passar por essa transformação física, aí são separadas as fibras de celulose, a lignina e os extrativos. E essa fibra de celulose, ela vai seguir no processo de transformação para chegar ao papel. E aí, ela já vem para a transformação da celulose. Vejam só, aqui a cor já é diferente, a textura já é diferente, já vai ficando um pouco mais parecido com aquilo que a gente conhece como papel, não é verdade? Então aqui a gente teve uma transformação química. Agentes químicos foram usados, calor intenso foi usado para extrair a umidade, vocês se lembram lá no vídeo? Então, aqui ocorreu uma transformação irreversível. Não dá mais para essa celulose voltar ao que era de fibra de celulose, não é verdade? Então, ocorreu uma transformação irreversível. Então, pessoal, como vocês puderam ver, esse processo de transformação da matéria-prima, ela pode passar por essas transformações físicas e químicas. Na aula passada, vocês tiveram uma proposta de produção de cartaz, lembram? Pesquisar as etapas de produção da matéria-prima de algum objeto que vocês escolheram. O que eu quero acrescentar nesse trabalho de vocês é que vocês façam essa observação. Esse produto que você escolheu para observar as etapas de produção, ele passa por transformações físicas e transformações químicas, ok? Crianças, e o nosso momento da matemática hoje, ele está muito especial. A gente vai fazer dobradura. Vocês gostam? Então, já busca um papel aí. Não precisa ser papel novo não, tá? Pode ser um papel usado, que você não vai usar mais. Pode ser uma folha de jornal. O que você tiver mais fácil aí, ok? Pega uma folha, coloca em cima de uma base plana, porque a gente vai precisar fazer algumas marcações no papel, ok? Então, você vai precisar de uma base firme para você poder fazer as marcações. Deu tempo de pegar o papel? Ok? Então, podemos começar? Então, vamos lá. Deixa eu me preparar aqui para o nosso momento de dobradura. Então, vamos lá, pessoal. Pegou o seu papel? Eu vou usar esse aqui, ok? E eu vou fazendo algumas observações com vocês. Então, primeira coisa, posiciona o papel na vertical e dobra pontinha com pontinha ao meio. Vamos lá? Dobrando ao meio. Marca bem aí, em casa. Agora abre para mim, por favor. Observem só. Quando a gente fez essa dobradura ao meio, a gente marcou na nossa folha de papel o eixo de simetria. Sim, esse papel possui simetria. O que é isso? Os dois lados têm a mesma forma, o mesmo tamanho, ok? Então, eles possuem simetria. E aqui nós temos um eixo de simetria. Agora, volta ele ao meio. Isso, fecha ele novamente. A parte aberta fica para baixo e nós vamos dobrar de novo ao meio. Esse lado a gente vai encontrar com esse. Vamos lá? Isso. Marca bem. Isso. Passa a unha para ficar bem marcadinho, ok. Agora abre para a gente observar quantos eixos de simetria nós temos agora. Olha. Nós tínhamos um eixo de simetria vertical, tá vendo? Os dois lados, isso, eles possuem simetria. E aqui, nós temos um eixo de simetria horizontal, vejam só. O lado de cima é igual ao lado de baixo. Eles possuem mesmo tamanho, mesma forma, possuem simetria. Sabia que a gente pode observar simetria em um monte de coisa na casa da gente? Sim, daqui a pouco vocês vão entender. Mas vamos continuar a dobradura? Agora fecha o que você já dobrou. Aí, aqui a gente fez a marcação ao meio. Então, nós vamos levar, ó, a parte aberta para baixo. Nós vamos levar essa ponta aqui.
vamos formar um triângulo aqui em cima. Vejam só, assim, ó. Ok? Agora, a mesma coisa com o outro lado. Marca bem. Pessoal, vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar essa parte e vai levantar. Vamos lá? Assim, ó. E vamos virar a pontinha. Agora, vamos levantar essa parte também. Dobrá-la. Isso, ó. E fecha também, ok? Aqui, você já tem o chapéu que eu estou usando, mas a gente pode fazer o barco. Então, você vai abrir ele. Ó, tava assim, você abre, vai ficar um quadradinho, tá vendo? E você vai levantar as pontas. Levanta essa até a parte superior, fazendo um triângulo. E a mesma coisa com o outro lado, pessoal. Olha só, fica assim, ó. E agora, a gente já pode abrir o nosso barco. Ó, aqui por baixo, a gente vai abrindo ele devagar, ó. Tá vendo? Aqui embaixo dessa abertura, você vai puxando devagar, olha só, e o barquinho vai surgindo. Você vai ajeitando devagar. E aí, você tem o seu barquinho. Vejam só, para você brincar à vontade em casa e usar a sua imaginação, assim como o garoto do livro. E vamos observar algumas imagens ali para a gente perceber a simetria no nosso dia a dia? Pessoal, vejam só essa imagem. É uma arte marajoara, uma pintura feita no prato, uma arte indígena brasileira. Observem com atenção. Vocês conseguem perceber se essa figura possui simetria, eixos de simetria? E quais são? Se tem um só, se tem mais de um eixo de simetria e quais são? Observem com atenção. Sim, ela possui mesmo. Olha aqui. Ela possui o eixo vertical, esse traço amarelo, e possui o eixo horizontal. Então, essa figura tem dois eixos de simetria. Pessoal, vocês se lembram da malha quadriculada? Aquele recurso que a gente usou bastante na aula de deslocamento, localização, a gente também usou para aprender coordenadas. Então, a malha quadriculada também é um recurso bem legal para a gente perceber a simetria. Vejam só. Esse castelo, o desenho desse castelo, ele possui um eixo de simetria que está na vertical. Se a gente tentasse colocar aqui um eixo na horizontal, daria certo? A parte de cima ficaria igual à parte de baixo? Não, não daria. Então, essa imagem possui somente um eixo de simetria, ok? Na natureza, a gente também pode perceber muitas imagens simétricas. Tenho certeza que você já está olhando aí em volta na sua casa e procurando o que tem simetria. Você vai perceber muitas coisas e na natureza a gente também consegue perceber. Veja só a imagem desses lindos cisnes. Olha só, que linda imagem. Parece que a gente está vendo um cisne refletido no espelho, não é verdade? Então, aqui a gente tem uma simetria de reflexão. Olha que legal! E olha a reflexão deles na água. Vejam só, a imagem da água está refletindo de modo simétrico os cisnes também. E eu tenho agora um desafio para vocês.
Eu quero ver se vocês vão conseguir identificar qual dos bonequinhos possui essa simetria de reflexão. Vejam só. Aqui nós temos a imagem de referência, a imagem 1 do bonequinho. Qual das duas opções é a letra A ou é a letra B que tem o bonequinho que está em simetria com a imagem 1? Simetria de reflexão, refletido como num espelho. E aí, gente? Não tá difícil, não. Sim, é o bonequinho da letra A. Vejam só, vejam como a perninha, ó, o bracinho. Se a gente posicionar eles lado a lado e dobrar, vai ficar igualzinho, um à frente do outro, igualzinho. Isso é a simetria de reflexão. E para vocês verem que nessa simetria a gente também pode se divertir bastante. Olha isso, você pode se divertir completando desenhos de maneira simétrica, como desse barco com o sol. Você pode se divertir muito. E para isso, essa semana vai um desafio para vocês, hein? Olha só, vocês vão receber esse cachorro na malha quadriculada e vocês vão fazer o desenho de simetria de reflexão. Eu fiz o meu. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Vejam só. Aqui. Eu colori só um, tá? Para poder deixar o outro para vocês verem como eu fui fazendo. Então, a simetria de reflexão, na hora que eu dobrar eles, vejam, eu dobrando tem que ficar exatamente um em cima do outro, como se fosse um cachorrinho só. Você em casa, quando receber a sua atividade da semana, você pode colorir os dois, mas lembra de colorir igual para ter simetria, ok? Então usa a criatividade, observa os objetos na sua casa que tem simetria, desenha, vê quantos eixos de simetria tem, vai ser bem legal, pessoal! E essa atividade, ela vai estar disponível naquelas atividades que vocês buscam lá na escola toda semana, lembra? Ou então, lá no portal Escola em Casa. E não deixe de fazer, combinado? Vocês vão se divertir bastante, vão poder colocar as habilidades de desenho em prática, eu sei que vocês gostam bastante. Use o material que vocês têm em casa, lápis de cor, canetinha, giz de cera, sejam criativos, tá? Não se esqueçam de continuar realizando as atividades, devolvendo para a escola, para os professores poderem corrigir e acompanhar o desenvolvimento de vocês. Continuem se cuidando, vocês, seus familiares, ok? Eu continuarei aqui preparando muita aula legal para nós e nós nos vemos na próxima aula. Tchau!